Queridos irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Para mim, meus irmãos, é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, estar aqui nesse período em que eu estou de férias do seminário e poder de alguma forma contribuir, servir a Igreja de Cristo e privilégio de poder pregar e ministrar a palavra santa do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja que os irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 17 e 18. Segunda de Pedro 3, 17 e 18. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, ore ao Senhor e rogue que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Altíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, estamos em Tua presença. Reconhecemos, ó Pai, nossas debilidades, nossa carência e dependência do Senhor. E de quão frágil somos, ó Pai. Sabedores, ó Pai, de que sem Cristo nada podemos fazer. Sem a ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, sem o mover do Teu Espírito em nós, permanecemos da mesma forma, do mesmo jeito, indiferentes à Tua palavra, ainda em pecados. E a nossa súplica é que o Senhor fale conosco poderosamente. Que o Senhor haja, Pai, soberanamente nessa noite, despejando da Sua graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Senhor, faz Teu reino avançar e glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa segunda carta, a qual o apóstolo Pedro escreve aos cristãos do primeiro século, é do conhecimento dos irmãos que o contexto inserido desses crentes não era dos melhores. Deus estava sendo glorificado, o evangelho estava alcançando os gentios, já havia chegado em Roma, em províncias, por meio da dispersão que foi feita em Jerusalém pelos apóstolos, e o reino de Deus estava avançando. Porém, com o avanço do reino de Deus e com a pregação do evangelho por meio dos apóstolos, adveio também por meio disso a perseguição. Uma perseguição ferrenha que foi desencadeada contra a igreja, contra o povo de Deus, contra aqueles que serviam a Cristo e que amavam o Senhor e que anunciavam as riquezas da sua graça, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele vai tratar numa perspectiva mais escatológica, especialmente admoestar aqueles irmãos que estavam sob tais perseguições, sendo feito de tochas ali em Roma, a mando de Nero, sendo perseguidos, mortos, decapitados, queimados vivos, selando com seu sangue o testemunho de Cristo. Mas o apóstolo Pedro, talvez nós, com a nossa perspectiva hoje tão moderna, ou pós-moderna, a gente possa talvez achar que Pedro pegou um pouco pesado com aqueles irmãos, tendo em vista o que eles estavam passando. Talvez seja porque, na verdade, irmãos, o modo como a pregação tem sido suavizada nos nossos dias e o modo como vemos a pregação de uma forma superficial, se não dizer trágica, dos nossos dias, com o qual nós achamos que a vida cristã, ela é fundamentada numa pomposidade que não é em nenhuma das páginas das Escrituras
revelada, demonstrada a nós. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, ser crente envolve ser perseguido, envolve sofrer por Cristo, e isso não é motivo de vergonha, e os cristãos do primeiro século tinham essa consciência e estavam dispostos a morrer para assim glorificar a Cristo, testificar do Evangelho de Deus, testificar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nos últimos versículos, nós temos 2 versos a qual lemos, em que o apóstolo Pedro, ele adverte aqueles irmãos a terem cuidado com aqueles insubordinados que traziam uma doutrina estranha e que não era uma doutrina coerente com a qual os apóstolos haviam ensinado aqueles irmãos. E o perigo, irmãos, em relação à falsa doutrina, à falsa pregação, ao falso evangelho, não é algo que deve ser algo novo em que a igreja tem enfrentado. É algo desde o princípio, já nos profetas, com os falsos profetas que se levantavam e assim queriam fazer com que o povo de Deus errasse e mudasse o caminho com o qual Deus tinha traçado na sua santa e gloriosa palavra. Nós bem sabemos que o remédio para isso é a pregação genuína do Evangelho. O remédio para o falso ensino, para a distorção da verdade, é a proclamação do Evangelho na sua simplicidade e profundidade, como revelada nas Sagradas Escrituras. Essa raça de falsos apóstolos e falsos pregadores e falsos profetas sempre haverá. É tanto que no culminar e no findar dos dias, no alvorar da volta de Cristo, isso só aumentará em números. Isso é muito nítido em nossos dias, nos quais nós vivemos. Todos nós temos consciência disso. Basta você abrir as redes sociais e olhar de acordo com as Escrituras e analisar o que muitos têm pregado nas redes sociais, nas mídias, esses teleevangelistas famosos, influencers, que pregam um evangelho diluído e que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja precisa ter cuidado para não se contaminar, para ser dissuadida em relação ao falso ensino. O apóstolo Paulo, ele pega muito pesado também em relação a isso, especialmente quando ele exorta o jovem pastor Timóteo, que era pastor em Éfeso, em 2 Timóteo 4, ele diz: conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo, quer seja oportuno, quer não. Então, pregue a palavra, não sobre a palavra, mas a palavra que foi dada a você, a revelação divina, e que estava sendo entregue pelos apóstolos. Nós temos, irmãos, então, que ter cuidado em relação ao falso ensino e a esses insubordinados que aparentam e mantêm uma postura piedosa, mas que, na verdade, querem destruir o rebanho de Deus e trazer um falso evangelho que corrompe a fé e que não é de acordo com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de acordo com a doutrina apostólica. Então, com o findar dos dias e já no retorno de Cristo, ao se aproximar, aumentará mais ainda o número desses insubordinados, desses que não obedecem à palavra de Cristo, aquela que havia sido entregue pelos apóstolos. E Pedro diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aquilo que o apóstolo Pedro já havia sido exposto, tanto na sua primeira carta, quanto na sua segunda carta à igreja, nada mais era do que o evangelho de Jesus, do que aquilo que eles deveriam se agarrar e crer de todo o coração, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas crendo que aquela palavra dada a eles por meio dos apóstolos era a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Pedro, porém, diz: vós, porém, amados, prevenidos como já estáis de antemão, ensinados, doutrinados, exortados, cautelai-vos.
Tenham cuidado, para que vocês também não venhais descair dessa firmeza. Irmãos, o falso ensino é muito perigoso, ele é como ervas daninhas, que cresce e vai tomando proporção na igreja, no seio do meio do povo de Deus. E nós, às vezes, nos pegamos enamorando com essas coisas, se não permanecermos firmes naquilo que foi entregue a nós, pela palavra de Deus, como nas Escrituras, a nossa tendência será cair no erro. A nossa tendência será pecar contra o Senhor, dando ouvido àquilo que não é o Evangelho, aquilo que não é a palavra de Deus. Pedro, porém, está dizendo, vocês já estão doutrinados, preparados para isso, portanto, cautelai-vos, para que não decaiais assim da vossa firmeza no Senhor. No verso 18, o apóstolo Pedro ainda continua, no último verso dessa carta, ele diz, antes, pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naturalmente, irmãos, esse versículo em especial, ele provoca as seguintes perguntas em nós. Será se nós estamos crescendo em graça? Será se nós estamos avançando na fé cristã? Estamos fazendo progresso na fé e crescendo gradualmente em Cristo Jesus? Porque para um cristão meramente formal, essas perguntas não devem chamar muito a sua atenção, segundo eu penso. Da pessoa que não tem mais do que uma religião dominical, cujo seu cristianismo se assemelha às suas roupas domingueiras. E não se pode, como é natural, esperar que tenha muito interesse em crescer nessa graça, crescer em Cristo. Porque ela não sabe nada acerca de tais questões, porque lhe parece loucura. Porém, meus irmãos, no caso de todo aquele que realmente se empenha pelo bem de sua alma e que tem fome e sede de justiça, tais perguntas chegam até ele como um poder penetrante no seu coração. Será se estamos fazendo progresso na fé? Estamos crescendo nessa graça? Amadurecendo em Cristo? Será se temos consciência das promessas e todas as benesses que foram entregues em nós, em Cristo Jesus? O tempo, meus irmãos, está passando muito rápido. A vida é muito breve. Ela está se esvaindo muito depressa. E o dia em que a realidade do nosso cristianismo será submetida a teste está cada vez mais se aproximando de nós. Quando então será averiguado se nós construímos de fato a nossa vida cristã sobre a rocha, que é Cristo, sobre a verdade de Deus, ou sobre a areia movediça da dúvida, do falso ensino, daquilo que não é coerente com a palavra do Senhor nosso Deus. Porque o crescimento na graça é uma realidade no coração de alguém que foi regenerado. É impossível alguém que encontrou a Cristo e que tem Ele como seu único e suficiente Salvador, não estar experimentando desse crescimento gradual em Cristo. Irmãos, naturalmente nós somos impotentes. Nós não temos capacidade nenhuma na presença. Nós nos movemos em nenhum milímetro sequer em direção a Deus, espiritualmente. Nós dependemos inteiramente da graça de Cristo, da ação do Espírito Santo no nosso coração, que nos habilita e capacita a viver em Cristo, para Cristo, de modo santo. Então, esse crescimento na graça com a qual Pedro ele exorta os irmãos, ele deve ser gradual na vida de todo crente. E aqui não me refiro a pastores, oficiais, diácono, mas todo e qualquer membro do corpo de Cristo. Não existe uma bênção maior para determinada pessoa em relação ao seu cargo eclesiástico, ou para alguém que é só membro da igreja. Todos nós, como corpo de Cristo, nos tornamos herdeiros de todas as promessas advindas do Evangelho, da nova aliança, e que nós, como alvos do amor de Deus também, nos tornamos herdeiros, tendo Cristo como nosso irmão mais velho. Então, o crescimento na graça deve ser uma realidade na vida daquele que crê em Cristo, daquele que nasceu de novo, daquele que se diz filho de Deus.
Esse crescimento na graça, ele agrada ao Senhor. E sem dúvida para nós, pode até parecer algo estranho, né? Um pecador como nós, agradar um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não pode ver e contemplar o pecado. Pode parecer, irmãos, maravilhoso que algo feito por criaturas como nós possa dar prazer no Deus Altíssimo. Porém, assim acontece. As Escrituras aludem a um tipo de conduta que agrada a Deus. As Escrituras também se referem a sacrifícios com os quais Deus se apraz, se agrada. As Escrituras também fazem referência a uma conduta santa que glorifica ao Senhor. O agricultor gosta de ver as plantas, ou um jardineiro, nas quais ele investiu o seu trabalho, florescendo e produzindo fruto. Mas ele ficaria certamente desapontado, entristecido, se essas plantas definhassem e parassem de crescer. Ora, meus irmãos, o que foi dito do nosso Senhor? Que Ele é a videira verdadeira e que nós estamos enxertados nesta videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Então é uma realidade o crescimento em graça e Deus se agrada disso. Diante do cenário com o qual estamos vivendo, onde existe tantas vozes e pregadores, ditos pastores, pregando um falso evangelho, não existe uma oportunidade tão maravilhosa quanto essa, de nos voltarmos para o Senhor, de nos voltarmos para Ele e sabermos de que em Cristo Jesus nós somos capacitados e habilitados para crescer nessa graça, nos apoderar cada vez mais dessas promessas de Deus, onde Deus nos faz cada dia mais parecidos com Cristo, parecidos com o Senhor. Porque o Senhor tem prazer em todo o seu povo, especialmente naqueles que estão crescendo em graça. E existem nas Escrituras, irmãos, sinais com os quais nós podemos olhar e ver se estamos crescendo de fato em graça. Porque como que alguém pode reconhecer que está crescendo na graça ou não? Nós somos muito débeis e muito superficial em nosso julgamento em relação a nós mesmos. Nós temos uma avidez e uma capacidade de julgar as pessoas rapidamente e até de condená-las. Quando é o próximo, quando é o nosso irmão, avidamente nós conseguimos enxergar o pecado do outro, ver a necessidade do outro, mas temos um juízo muito pobre em relação a nós mesmos. E o maior obstáculo, né, como eu falei aqui na quarta-feira, somos nós mesmos. A crescer gradualmente nessa graça em Cristo Jesus, porque temos um juízo muito fraco, deficiente de nós mesmos. Temos uma tendência de amenizar o julgamento em relação a nós e atribuir o juízo em relação às outras pessoas, porque achamos que somos melhores. Mas existem grandes sinais e características do crescimento na graça, e que sempre que virmos esses sinais, teremos encontrado então uma alma que de fato cresce em Cristo, que cresce no Senhor Jesus, que é cada vez mais santificada pela palavra de Deus. E um dos sinais mais evidentes de que alguém está crescendo nessa graça é que essa pessoa ela é tomada por uma humildade crescente. O homem cuja alma está crescendo, ele possui maior percepção da sua própria indignidade, da sua própria pecaminosidade diante de Deus a cada ano que passa. Ele não bate no peito e diz que se acha melhor do que o outro, ou que é mais santo, ou que é mais bom do que o outro. Não! Aquele que está crescendo em graça, ele reconhece as suas fraquezas, que é um pecador. Ele reconhece a sua indignidade diante de Deus.
a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, ele se dispõe e faz coro, juntamente com Jó, dizendo: eu sou indigno. Ou com Abraão: eu sou pó e cinza. Ou com Jacó: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Ou até mesmo com Davi: mas eu sou verme, não homem. Como o próprio Isaías também: sou homem de lábios impuros. Esse é o senso que se apodera de um coração que cresce em graça. E a humildade é uma das marcas mais evidentes de alguém que, de fato, está crescendo em Cristo. Nós não podemos bater em nosso peito e achar que somos melhor do que o nosso irmão. Isso só evidencia a nossa superficialidade. A nossa vida, nessa perspectiva e nessa postura, revela que, de fato, ainda nós não compreendemos o Evangelho, a graça de Deus agindo em nós. Porque, irmãos, quanto mais um crente se aproxima de Deus, quanto mais um crente percebe a santidade de Deus, as perfeições de Deus, mais se tornará sensível em relação à sua própria indignidade e imperfeições. Ele perceberá cada vez mais a pecaminosidade do seu coração. Um outro sinal crescente da graça, e com a qual nós podemos aplicar no nosso coração, é a fé e o amor crescentes no Senhor Jesus, o amado de nossas almas. O homem que está crescendo, a mulher que está crescendo em graça, a cada ano que passa, ele encontra mais razões para descansar em Cristo, regozijando-se cada vez mais no fato de que ele tem um grande Salvador, mesmo sendo um grande pecador. Então ele ama Cristo, ele se deleita no Senhor Jesus. Não há necessidade de mais nada para trazer prazer, para trazer satisfação e contentamento do que Cristo, do que o Senhor Jesus. E o que Pedro, pelo Espírito Santo, está dizendo a nós, é que nós também, como já de antemão avisados, devemos, irmãos, nos desarraigar de tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, e nos voltar para aquele que nos resgatou, nos redimiu com seu sangue, aquele que faz com que nós cresçamos em graça. É nele que crescemos, em Cristo, nosso Senhor. Então esse homem, essa mulher que está crescendo, ele ama mais e mais, e tem razões mais e mais para amar o Senhor e se dedicar a Cristo. A sua fé se agarrou na expiação que há em Cristo, e por isso lhe infunde esperança. Aquele pecado que o aterrorizava, que trazia desânimo, agora por ele ser transformado pela glória de Cristo e pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, ele consegue ter esperança, ele consegue ver a glória de Deus na face de Cristo, e descansar mesmo em um mundo marcado pela apostasia, pelo engano religioso, porque Cristo infunde em nós tal esperança. Porém, meus irmãos, à medida em que nós crescemos na graça em Cristo, nós também vamos percebendo milhares de aspectos na pessoa de Cristo, que a princípio, no início da fé, nem ao menos sonhávamos em ver. Você pode avaliar a sua própria vida cristã, e se você tem crescido na graça e em Cristo Jesus, perceba só o modo como você enxerga Cristo agora, como você tem mais facilidade pelo Espírito Santo de perceber a beleza desse Salvador, de ver esses aspectos de Cristo Jesus. E isso advém por meio desse crescimento na graça. Na graça, essa graça é Cristo. O seu amor e o seu poder, o seu coração, as suas intenções. E a gente se aprofunda cada vez mais, compreendendo os ofícios de Cristo, aquele que foi o nosso substituto, aquele que é o nosso intercessor,
o nosso sacerdote, advogado, médico, pastor e amigo. Isso vai se desdobrando diante da alma que cresce de uma maneira indescritível. Irmãos, nós não podemos permanecer em uma vida espiritual caquética, fraca, superficial, sendo que temos o pão da vida debaixo do nosso nariz, Cristo, revelado nas Escrituras. O povo de Deus está atrás de outras formas pragmáticas e de entretenimento. Cristo é suficiente para nós, para o seu povo. A igreja não precisa de outras estratégias para alcançar os perdidos. Nós não precisamos de movimentos novos para alcançar os perdidos. Nós precisamos anunciar as riquezas da graça de Cristo. O problema dos nossos dias é que o evangelho foi diluído, enfraquecido, e por isso a igreja sofre. Nós temos conversões em massa, mas de vidas que nunca foram transformadas verdadeiramente e que não dão evidências de que foram alcançados por essa graça, por esse amor do Senhor. Então nós precisamos, urgentemente, diante do que vivemos, da cultura, diante desse momento que vivemos como povo de Deus, crescermos, irmãos, ainda mais nessa graça, nos aprofundar ainda mais no conhecimento das Escrituras. Não é porque está chegando o fim do tempo que nós vamos cruzar nossos braços. É quando vem a perseguição, é quando vem o problema e a dificuldade que o povo de Deus deve se voltar mais ainda para Cristo. E se nós pecarmos, há alguém que é maior do que o nosso pecado, ou se o nosso coração nos acusa, há alguém que é maior do que o nosso coração, que é Cristo. É nele que nós conseguimos ter esperança, remissão de pecado. Um pecador que outrora, com a sua mente cauterizada pelo pecado e que é convertido ao Senhor, que é alcançado pela graça de Deus em Cristo, ele vê essas razões e ele percebe motivos pelos quais ele deve de fato crescer em Cristo, nessa graça e no conhecimento do Senhor. E é impossível, irmãos, para aqueles que estão nesta graça em Cristo Jesus, unidos a Ele, não estarem crescendo em santidade, em uma vida santa. O povo de Deus, as igrejas hoje marcadas por escândalos e pecados hediondos. O povo de Deus deve ser conhecido pela santidade, pela pureza. O próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz que nós somos chamados para sermos santos. Se é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também. Mas nós achamos isso pesado demais, com o nosso coração que está atraído com as coisas do mundo. E o mundo sufoca esse amor por Deus no nosso coração, um coração onde não pode haver tais dois amores, é impossível. Ou você ama Cristo, ou você ama o mundo. Ou você ama a cultura pagã, ou você ama Cristo e a sua palavra. Não pode haver num coração só dois amores. Ou somos de Cristo, ou não somos de Cristo. Nós precisamos, irmãos, sermos cristãos que estão crescendo em graça e no conhecimento e que têm uma vida marcada pela santidade. Não podemos ser conhecidos pelo pecado, pela vileza e pela hediondez do pecado, mas pela uma vida marcada de pureza, pela uma vida que facilmente se submete a Cristo e a sua palavra, e que constantemente ora a Deus para que a sua vontade seja coerente com a vontade do Senhor. O homem cuja alma está em crescimento, ele adquire um maior domínio sobre si, sobre o seu pecado,
sobre o mundo e sobre o diabo. Ele é sempre mais vigilante em relação à sua própria conduta, não a do seu irmão, mas em relação à sua própria vida espiritual, em cada aspecto da sua vida. E esse homem é o que mais se esforça para estar em conformidade com a imagem de Cristo em todas as coisas. Irmãos, nós olhamos para as Escrituras e vemos um ideal daquilo que as Escrituras exigem de nós. Para aqueles que não compreendem o Evangelho, para aqueles que não tiveram ainda a sua mente iluminada pelo entendimento de Cristo, advindo do Espírito Santo, soa algo como legalista, moral, mas para aquele que foi salvo, não. Para ele, a ordem do Senhor não se constitui algo penoso, fadonho. Pelo contrário, ele consegue ter deleite no Senhor, em sua palavra, em Cristo. E esse deleite é cada dia mais crescente no seu coração. Ele se esquece das coisas que para trás ficam. Ele marcha e segue adiante em relação a Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Na terra ele anseia e almeja ter uma vontade totalmente coerente com a vontade de Deus. E o seu principal objetivo no céu, além de estar na presença de Cristo, é a completa separação do pecado. É ser desarraigado deste mundo, cônscio de que é um peregrino e que está aqui somente por um tempo, e de que seu lar não é aqui. Irmãos, o nosso lar não é nesse mundo. Não armemos as nossas tendas nesse mundo. Não entreguemos o nosso coração a que o mundo propõe. Entreguemos o nosso coração a Cristo. Não vamos nos iludir com aquilo que o mundo prega ou propõe a nós. Pelo contrário, nós já somos o povo mais abençoado sobre a terra, porque temos Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. E é olhando para Ele, é crescendo nele gradualmente, que nós assim nos tornaremos agradáveis a Deus, buscando cada vez mais uma separação do pecado. É uma luta, é uma guerra diária, constante. O autor aos Hebreus diz: vós ainda não lutais contra o pecado até o sangue. É diariamente, é constantemente. Nós somos assolados pelo pecado. Há pecado em nós, na sociedade, há pecado em tudo. E nós precisamos, irmãos, avançar em graça, usar as armas que Deus nos deu, se utilizar de meios de graça que Deus deu a nós, para que tenhamos êxito, e não sejamos apanhados pecando contra o Senhor, contra Deus e quebrando o seu santo mandamento. Existe também no coração de alguém que cresce gradualmente em graça em Cristo, uma alma que está crescendo na graça, também vai se tornando cada vez mais amorosa, a cada ano que passa, amando todos os homens e pessoas, mas especialmente os seus irmãos na fé, aqueles que foram também remidos pelo sangue de Cristo, e que são contados no corpo de Cristo, e que fazem parte desse ajuntamento, que é o povo de Deus. Isso será visível de modo passivo, em uma crescente disposição para ser manso e paciente para com todos os seus semelhantes. Irmãos, suportando as provações e não defendendo os seus próprios direitos. Nós somos facilmente levados a tratar as pessoas como elas nos tratam, às vezes nos tratam mal. E o exemplo de Cristo é o oposto. Devemos amar o nosso inimigo, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem consciência disso, suportando as provações, assim como esses irmãos estavam sofrendo perseguições. Talvez Pedro estava sendo pesado demais, irmãos. Alguns podem pensar e imaginar,
irmãos que estavam sendo decapitados, perdendo suas famílias. Por que Pedro vai exigir deles santidade, crescimento em graça? Por que Pedro vai exigir isso a eles? Talvez alguém possa pensar assim. Mas é o que de fato aguarda, irmãos, o povo de Deus. Aqueles que têm a mente de Cristo. Nós andamos na contramão do mundo. E por isso constantemente seremos ofendidos com palavras, com insultos. Por aqueles que não amam a Deus, que não amam a Cristo. Então, nós precisamos crescer nesse amor e suportando as provações e não procurando os nossos direitos. E sempre preferindo sofrer ao invés de entrar em alguma desavença. Sendo pacificadores. Não aquele que compra a briga, mas aquele que é marcado pela paz, que traz a reconciliação. Porque não há sinal mais seguro do desvio e da decadência na graça do que a disposição cada vez maior para achar falta nos outros, detectar às vezes pontos fracos e apontar imperfeições no próximo. Deseja alguém saber se está crescendo de fato em Cristo, na graça? Devemos então, irmãos, o nosso interior avaliar-nos pelas Escrituras e examinarmos se realmente estamos em Cristo Jesus. Examinai-vos, pois, se está em Cristo, se não é que já estáis reprovados, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Então nós, que fomos alcançados por Cristo e que essa realidade da graça, sendo real no nosso coração, devemos ter tal atitude de disposição em relação ao Senhor, especialmente aos nossos irmãos na fé, amando-os, cuidando uns dos outros, não sendo descuidados consigo mesmo, e sendo instrumento da graça de Deus na vida dos nossos irmãos. Alguém que está disposto a dar um conselho maduro pelas Escrituras, ou conduzir tal irmão novamente ao conhecimento de Cristo, a que ele se volte para o Senhor, pecando com arrependimento e fé, se houver pecado. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós é que precisamos de ajuda. Muitas vezes somos descuidados, indisciplinados no tocante às nossas orações particulares. A verdade é que existe um analfabetismo muito grande na igreja. São poucos os cristãos que gastam tempo lendo sua Bíblia. Como que pode ter avanço em graça? Como que podemos observar e nos deleitar nas perfeições de Cristo, nos deleitar em seu caráter e ter mais convicção e certeza dessa esperança em nós, se quase não lemos a Bíblia, se quase não lemos as Escrituras? E como o próprio Charles Spurgeon diz, que a Bíblia de muitas pessoas, tristemente, estão em suas partilheiras ou estantes, todas emburradas de poeira, que dá para escrever com o nome condenação. Isso é triste, mas é uma realidade de muitos. E isso só evidencia a decadência na graça de muitos cristãos, que negligenciam os meios que Deus estabeleceu para adquirir tal crescimento em graça. Então não podemos ser descuidados, irmãos, com as nossas orações particulares, a leitura ávida das Escrituras. É na palavra de Deus que está contida a mente de Deus. É aqui que está a sua vontade para o seu povo. É aqui, irmãos, onde somos edificados, exortados. É onde Deus nos conduz pelo caminho qual devemos trilhar e andar, que nos conduz às mansões celestiais, as Escrituras. Nós não precisamos de mensagens motivacionais. Nós precisamos da Bíblia, da palavra de Deus. Nos alimentamos nela. Muitas vezes não dedicamos tempo para a prática do autoexame também, que é essencial, e para a meditação do estado da nossa alma diante de Deus. Isso deve ser algo comum para nós como cristãos. Nós precisamos parar por um dia, pelo momento, pelo instante, e averiguar o nosso coração. Será se o estilo de vida que eu estou tomando
é coerente com a vontade do Senhor, condiz com o que a lei de Deus nos ensina. É dessa forma que Deus quer que eu viva e conduza a minha vida e minha família. Qual foi a última vez, irmãos, que fizemos o exame do nosso coração? Facilmente podemos decair no engano, no erro e em pecado. Então, o alerta que Pedro faz aos irmãos é urgente também a nós, a igreja de Cristo, o povo de Deus. Precisamos nos dedicar ao autoexame, naquilo que temos falhado, naquilo que temos pecado, seja por omissão ou por comissão, se temos nutrido os nossos pensamentos com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Nós precisamos, irmãos, usar essas coisas, porque são meios que o próprio Deus estabeleceu para adquirirmos tal crescimento. E uma outra questão também essencial no crescimento da graça é o cuidado no uso dos meios públicos de graça. E eu entendo, irmãos, que esses meios são aqueles postos à disposição de uma pessoa que é membro de uma igreja visível de Cristo. E nessa categoria aqui, nós podemos incluir as ordenanças da adoração dominical, do dia do Senhor, a oração coletiva com o povo de Deus, o louvor público, onde proclamamos louvor a Deus e adoramos o Senhor coletivamente, nesse ajuntamento solene. Não despreze tais graças que é dado a você. O privilégio que temos de poder, junto com o povo de Deus, contar e cantar as maravilhas do Senhor e ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus também, e a ordenança da ceia do Senhor, o santo sacramento da ceia do Senhor nosso Deus. Não permita que seu coração se torne negligente, ou que nós viemos, irmãos, nos encontrar desleixados no último dia, na volta de Cristo, ou no dia da nossa morte. Não venhamos decair daquilo que foi entregue a nós, mas estarmos cada vez mais firmes. E quando nós negligenciamos esses meios, isso é um sinal da má saúde espiritual nossa. É um sinal de que já estamos caindo em declínio espiritual, quando perdemos o gosto pelos meios da graça de Deus. Nós não podemos ser negligentes em relação a essas ordenanças. E se queremos crescer mais e conhecer mais a Cristo, e aumentar gradualmente mais essa esperança que foi infundida em nós, da glória vindoura, é importante, é essencial que eu e você nos apeguemos a isso, nos dediquemos a essas coisas, a esses meios que próprio Deus estabeleceu a nós, ao seu povo. Pedro, então, irmãos, tendo em mente que o dia do Senhor se aproxima e que a igreja seria também assolada por esses insubordinados, não deixa de os exortar em relação a esse crescimento na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele conclui aqui com uma breve e profunda doxologia, dizendo: a Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Adorar a Deus, louvar a Deus, estar na casa do Senhor, ouvir a pregação do Evangelho, nutrir cada vez mais esses desejos que o Espírito Santo pôs em nós, imprimiu em nós, que nós viemos alimentar isso no nosso coração, e juntamente com Pedro, diante do Evangelho que foi exposto diante dos nossos olhos, como Paulo diz, onde Cristo foi exposto como crucificado, devemos a Ele honra e glória, tanto agora como no dia eterno. E é o que todo cristão que cresce em Cristo, que é alvo do amor de Deus, o faz.
todos aqueles que se aprofundam mais e mais no Evangelho e que vivem em comunhão contínua com Deus, eles não se pode se conter, eles louvam o Senhor, a quem é digno, aquele que é o nosso Salvador, mas que é também o Rei, nosso Senhor, aquele a quem devemos nos submeter e ouvir a sua palavra e buscar nela a direção a qual Deus já nos deu, como revelada na Escritura. Então, ele explode em louvor, em adoração a Deus. Ele reconhece a obra de Cristo que foi realizada nele, nos irmãos, em seu povo eleito. E não há como, irmãos, isso é muito comum nos apóstolos. Você vai ver isso em várias epístolas, também no apóstolo Paulo, com o qual era muito comum, ao expor o Evangelho e demonstrar a glória de Deus na face de Cristo, explodir em louvor e em adoração, porque dele, por ele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então não se deixe, não se entregue a uma vida fraca e diluída espiritualmente, mas corra para aquele que tem poder para capacitá-lo, para mudar sua vida, para transformar você, para nos transformar, que é Cristo. E ao estar unido a Cristo, use os meios com os quais Ele já estabeleceu em sua palavra. A oração, a leitura das Escrituras. É assim que o povo de Deus se prepara para o último dia, para o retorno de Cristo, ansiando a volta de Jesus, orando por esse dia, clamando Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tendo a certeza e a consciência de que tudo aqui é passageiro, de que tudo aqui facilmente, rapidamente, findará. A nossa vida, irmãos, como o Salmo 90 o diz, é como um conto ligeiro. E nós rapidamente não estaremos mais aqui. E o que nós temos feito para a glória de Deus? Com a postura que temos tomado diante de um mundo mau, em meio a tanta apostasia, nós temos corrido para Cristo ou nos afundado naquilo que o mundo propõe? Aquele que quer crescer em graça em Cristo, ele se volta para o Senhor de todo o coração. John Charles Wiley, ele diz algo muito interessante em relação a isso. Ele fala que tudo está ficando mais velho. Nós, o mundo, estamos envelhecendo. Mais alguns poucos verões, uns poucos invernos, mais algumas poucas doenças, algumas tristezas, mais alguns poucos casamentos, mais alguns poucos funerais, mais algumas poucas reuniões, mais algumas poucas despedidas, e então o que sucederá? Ora, a grama estará crescendo na superfície de nossas sepulturas. Assim não seria conveniente examinarmos o nosso íntimo e coração, apresentando a nossa alma a uma indagação simples: estamos em Cristo? Estamos crescendo nele? Será se já nos tornamos de fato herdeiros da promessa que advém do Evangelho? Estou crescendo cada vez mais conforme a imagem e semelhança de Jesus? Esse é meu alvo? Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, que isso seja o desejo do nosso coração. E Cristo seja o anelo do seu coração, do nosso coração. Não permita que o pecado e as distrações do mundo arranque você e tire de você essa atitude em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação à sua palavra. Mas que você, ao ser alvo desse amor de Deus em Cristo, cresça mais e mais na graça em Cristo Jesus, sabendo que você é fraco, sabendo que nós somos incapazes de, por nós mesmos,
fazer alguma coisa em relação à nossa vida espiritual, mas nos achegando a Deus pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador eterno, aquele que nos garante vida eterna, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar no erro, no maligno, e de nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. A Ele a glória, a Ele o louvor, pois para todo sempre, a Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, e que seu amor por Ele, por sua palavra, pela oração, por todos esses meios de graça que Deus nos deu, tendo em mente o cenário horrível com o qual estamos vivendo, seja cada vez mais o desejo do nosso coração, seja mais o anseio do nosso coração. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Convido você que feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus, eterno Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, Senhor, diante da Tua presença, nós reconhecemos nossas fraquezas, pecados, percebemos, ó Pai, o ideal a qual o Senhor requer de nós, e que isso é possível em Ti, em Cristo. E a nossa súplica e oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude, é que o Senhor nos capacite, nos conceda graça, que venhamos crescer no entendimento e perceber a beleza do nosso Salvador, e independentemente, Pai, dos problemas e dificuldades que venhamos a atravessar, que possamos olhar para Ele, por tão escuro que seja, Pai, fundo do poço, possamos olhar e contemplar o nosso Salvador eterno, aquele que se entregou amorosamente por nós, mesmo nós sendo pecadores indignos do Senhor, mas o Senhor nos amou, mesmo sendo pecadores, e assim nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pai amado, que venhamos crescer gradualmente em graça, em Cristo, e que o conhecimento, ó Pai, do Senhor, do seu caráter, das suas perfeições, seja cada vez mais notório em nosso coração, nos dando maturidade, nos tornando vigilantes e nos preparando assim, Pai, para aquele último dia com o qual o Senhor retornará para buscar sua noiva, santa, ataviada, preparada para o seu marido. Essa é a nossa súplica, Pai. Não permita que nós venhamos ser encontrados no pecado, no desleixo da vida, mas que tenhamos uma vida ávida em direção ao Senhor. Possamos confiar só no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, ó Pai, por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.